Está gravando? Olá, primatas! Vamos conversar um cadinho? Tava com saudade do FAQ Primata? Se não tava, o problema é seu, eu estava, ok? É o seguinte, eu vou tentar, hoje que deu um tempo de eu respirar aqui, gravar o máximo de FAQs que eu puder, e eu vou postar um por dia, ok? Eu não vou postar tudo direto, porque senão vai ficar aquele monte de vídeo e ninguém vai querer ver. Eu vou postar devagarzinho, para dar tempo de você assistir um, respirar, viver a sua vida, depois você volta, assiste outro no dia seguinte, e assim por diante, tá? Como tem muitos FAQs acumulados aí, eu quero responder a todos, colocar todos aí em ordem, eu não vou ficar olhando um a um, até porque cada vídeo tem muitos comentários, tá? Então o que eu vou fazer eu vou entrar no painel do YouTube lá, tem uma seção onde ele coloca os comentários de cada vídeo, você pode escolher. Deixa eu respirar, tô falando muito rápido. E lá tem uma forma de ordenar pelos principais comentários. Eu não sei exatamente quais são os critérios do YouTube para considerar um comentário principal, mas vai ser isso que eu vou usar. E eu vou tentar manter cada vídeo num limite de entre 10 e 15 minutos, tá? Claro que eu sempre falo isso e eu passo, mas eu vou tentar ser um pouco fiel, pelo menos bater uma meta aí. A imagem talvez não esteja das melhores, porque eu estou gravando com a minha webcam. O áudio deve estar ótimo, porque o áudio dela é melhor do que o da minha câmera, mas a captura da imagem aí tem alguns problemas. Enfim, não sei. Ainda assim eu vou gravar na webcam, porque aí vai direto para o computador, eu posso subir direto para o YouTube, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o FAQ. Esse FAQ é referente ao vídeo A Gravidade Não É O Que Você Pensa, que é o Primata Falante número 60 e... Primata Falante número 65, ok? Deixa eu ver se é isso mesmo, só para confirmar. Vamos lá. É isso mesmo. Então, eu vou responder aqui as principais perguntas segundo o YouTube. Começando, FBA Felipe. Ele fez um comentário muito grande, então eu vou resumir aqui. Ele quis dizer sobre o seguinte, sobre você poder ver a aceleração dentro de um ônibus. Está perguntando se isso não acontece por causa das coisas que estão dentro do ônibus. Não, Felipe, é o seguinte. Suponha que você está dentro do ônibus e você tem uma bola na sua mão, ok? Não importa que tenha ar, não importa que tenha a sua mão mesmo, só estou usando a mão aqui para você não ver o efeito da gravidade, tá? Não importa que não tenha atrito com nada. Se o ônibus ao redor fica acelerado, se ele está em movimento, a bola está em movimento junto, tá? Se ele está em repouso, a bola está em repouso junto. Lembre-se que aqui você tem que escolher o seu referencial. Movimento só faz sentido uma vez que você define dois referenciais diferentes, tá? Aceleração não. A aceleração é uma coisa que você mede dentro do seu referencial e alguém que está em outro referencial, que está vendo você se movendo, no momento em que seu referencial se acelera, todos os referenciais observam isso, inclusive o seu. Por exemplo, você está dentro do ônibus, o ônibus está andando, a bolinha está aqui. Uma vez que o ônibus acelera, a bolinha vai para trás. Percebe? Do seu referencial aqui dentro, você percebe a bolinha tendo uma aceleração para trás, e segundo a lei de Newton, F igual a ma. Então, se... Eu estou falando muito agudo, né? Deixa eu melhorar. Então, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Se você não aplicou força nenhuma, a bola tem que continuar em repouso na sua mão. Agora, se o ônibus acelera, ela não vai ficar em repouso, ela vai para trás. Por quê? Porque o referencial dela, o referencial que você está tomando, está se acelerando. Ok? Então, o seu ônibus deixa de ser um referencial inercial. Não é por causa de atrito, não é por causa de ar, não é nada disso. É simplesmente por quê? Porque a aceleração é perceptível a partir de qualquer referencial que você observe. Como eu disse, exemplo simples. Segura a bolinha. Se ela foi para trás sem que você jogasse, sem que você soprasse nem nada, é sinal de que o seu referencial está acelerado. Então ele não é inercial. Segunda pergunta, aqui tem umas perguntas muito boas dentro desse comentário do FBA Felipe. O Pedro Puglia, não sei se é Puglia ou Puglia, mas enfim... Ele falou, suponhamos uma experiência mental para a caixa caindo. Essa pergunta dele foi muito boa. Quando você tem uma caixa em queda livre na Terra, e você tem duas esferas dentro dela, você não percebe que a caixa está acelerada. Por quê? Porque tem a gravidade e tem a aceleração para baixo. Então elas vão se cancelar e a sua impressão é que você está no referencial inercial. A sua impressão segundo as leis de Newton. Porém, em queda livre, como a gravidade é uma força central, as bolinhas vão se aproximando uma da outra. E como elas estão se aproximando uma da outra, sem você fazer força, pela ideia de Newton, ela deixaria de ser um referencial inercial, certo? Essa é uma ótima pergunta. E aí entra o problema de que você está considerando uma geometria plana sem uma curvatura.
No caso da relatividade, o que você precisa considerar é a gravidade aqui vai estar atuando no espaço-tempo que é quadridimensional e você vai ter um tensor de curvatura. Então, numa geometria plana, de fato, se você tiver um referencial inercial em queda livre, as duas esferas têm que se aproximar. E aí você teria que ter uma força empurrando. No caso de uma geometria curva, não. E aqui entra um problema que complicaria um pouco para eu explicar, porque é como eu disse lá no vídeo, a ideia era fazer uma apresentação, uma introdução vaga a respeito da relatividade geral, tá? Por quê? Porque aqui, se fosse para explicar a sua pergunta, eu teria que falar sobre geodésicas, como você define uma geodésica num certo espaço vetorial. E aí justifica isso, que num espaço-tempo curvo, isso é totalmente válido, que quando você solte a caixa, as esferas se aproximem, tá? Como eu disse, seria um pouco complicado eu apresentar aqui tudo isso, mas se você tiver disposição para ver mais aí e conhecer inglês, neste vídeo mesmo, da gravidade não é o que você pensa, lá na descrição tem um vídeo do PBS Space Time, meu inglês, Space Time, lá no PBS Space Time, onde eles apresentam, eles explicam essa questão também. Só que lá eles fizeram, tipo assim, só sobre a relatividade geral, uns 7 ou 8 vídeos. E lá eles falam sobre geometria curva, ok? E lá dão um pouco mais os conceitos que você precisa conhecer para entender por que isso é justificado. Mas a pergunta sua foi excelente, tá? A questão é essa, o nosso espaço-tempo não é plano quando você tem a gravidade. Quando você tem a gravidade, você está acrescentando uma curvatura no espaço-tempo. E aí o ABC do saber colocou uma questão muito interessante, só que tem um pequeno erro conceitual no seu comentário, cara, mas assim, foi ótimo o seu comentário, e eu levei um tempão queimando os neurônios aqui para pensar onde que estava o problema. Ele falou o seguinte, o princípio da equivalência, que eu apresentei no vídeo, não há como distinguir um referencial acelerado de um referencial com a presença de um campo gravitacional. Ele falou que ele discorda e ele propôs uma situação para explicar a discordância dele. Suponha que você tem uma nave que está longe de planetas e tudo mais, então não tem a interferência gravitacional de outros corpos, e essa nave está acelerada, ok? Suponha que você tem uma segunda nave que está na superfície da Terra, em repouso em relação à Terra. Se um astronauta mede o peso dele aqui na base dessa nave que está na Terra, ele vai obter um peso. Quando ele mede o peso dele no topo, ele vai obter um peso diferente, porque a gravidade é mais forte quando está mais próximo do outro corpo, certo? Corretíssimo. E aí ele falou que se você está numa espaçonave, você vai medir o peso dele através de F igual a ma. E aí o peso dele na base vai ser 1 e o peso dele no topo vai ser outro. Então, você percebeu uma distinção, certo? Errado! Errado porque a nave acelerada não é um referencial inercial, ok? F igual a ma só vale para referenciais inerciais. Esse era exatamente o problema das leis de Newton e foi exatamente isso que Einstein veio apresentar. Se você está numa nave que está acelerada, você pega uma bolinha, você pega o celular, soltou o celular, na nave acelerada, você não está fazendo força nenhuma aqui para baixo, você só soltou e ele está sendo acelerado para baixo. Se ele está sendo acelerado para baixo sem que você faça força nenhuma, o seu referencial é acelerado. A lei da inércia não vale, F igual a ma não vale, ok? É por isso que você vai obter resultados diferentes. E aí que foi o problema que Einstein mostrou. Aqui na Terra, você também não poderia chamar isso aqui de referencial acelerado de acordo com esse critério. Por quê? Porque aqui na Terra, se você soltar o celular, ele vai cair em direção ao chão. Segundo Newton, o que a gente tem de fato? Não, na verdade a Terra aqui a gente tem um referencial inercial e a gravidade é uma força externa sendo aplicada em todos os corpos para baixo. Só que Einstein veio mostrar que não. Se você está numa nave espacial e solta, cai para baixo, aqui na Terra é a mesma coisa. Então, a sua definição de referencial inercial precisa ser atualizada. E foi aí que ele mostrou que tanto o campo gravitacional quanto a aceleração são resultados da mesma coisa, que no caso aí você vai pegar a relatividade geral e mostrar que a gravidade não é uma força externa, ela é só uma curvatura em uma geometria plana. E aí sim você corrige. Agora esse seu referencial aqui é inercial e esse seu outro referencial aqui não é inercial, ok? Então esse é o problema, você está querendo usar leis de Newton para um referencial que não é inercial. E as leis de Newton só valem enquanto a inércia também vale. Uma vez que a inércia não vale, você não tem mais referencial inercial, não vale.
Isso, gente, eu deixei muito claro lá num dos primeiros vídeos dessa série de relatividade, onde eu falei sobre o que são referenciais inerciais. Isso é um problema que eu percebi aí em muitos dos vídeos de relatividade, que como eu fiz uma série de 17, 16 vídeos sobre esse tema, muita gente viu um vídeo dessa série e fez um monte de pergunta que estava respondida em vídeos anteriores. E eu falei ao longo do vídeo, assiste tal vídeo que lá eu falei disso, assiste tal vídeo que lá eu falei disso. Então, sempre que tiver essas dúvidas aí nesses vídeos de série, e sempre que eu falar assiste tal vídeo, porque de fato eu já respondi essas perguntas, tá bom? Por exemplo, essa questão do referencial inercial. Lá eu expliquei com detalhes o que o referencial precisa para ser considerado inercial e por que você só pode usar as leis de Newton quanto referencial inercial. Beleza? Mas assim, pergunta excelente, eu juro que eu fiquei aqui 1h30 em crise existencial falando Einstein estava errado. Não, brincadeira, não foi isso tudo. Mas eu fiquei um tempão aqui pensando e a pergunta foi excelente, tá certo? Mas às vezes a gente esquece desses conceitos mais básicos. A gente conhece toda a teoria e esquece que existem alguns critérios que precisam ser atendidos para que essa nossa teoria seja válida. Beleza, vamos lá. Jader Correia Lindemeyer, música de fundo. Eu sou um 337 PT1 Cauê Moura. Que isso aqui acontece, gente? Eu tenho algumas músicas que eu coloco aí como fundo dos vídeos, ok? Nesse vídeo, inclusive acho que teve mais eu usei uma música meio eletrônica que tem na biblioteca do YouTube, ok? Que o YouTube fornece algumas músicas gratuitas para você usar na sua criação, qualquer que seja, de vídeo. E eu usei uma música que o pessoal automaticamente lembrou de um clipe do Cauê Moura de hip hop. Só que a música que eu coloquei não é o clipe do Cauê Moura. A questão é que o Cauê Moura usou para fazer o clipe dele uma música da biblioteca do YouTube, que ela é disponível para usar mesmo. Então assim, nenhum problema. Só que eu não conhecia esse clipe. Eu não sei se esse barulho tá saindo aí. Embora eu assista os vídeos do Cauê Moura, eu gosto pra caramba do canal dele. Esses clipes, esses vídeos de clipe, essas coisas eu não gosto, eu gosto de ver o vlog dele. E aí eu não conhecia. E aí começou a pipocar comentário aos montes do pessoal, música do Cauê Moura, música do Cauê Moura. Não é música do Cauê Moura, tá? A música é da biblioteca do YouTube, tá disponível para qualquer um baixar lá. Só que o Cauê Moura usou ela. E como o Cauê Moura usou ela, e ele já é super conhecido aí, eu tive que parar de usar ela no fundo, porque toda vez que eu uso ela, o pessoal associa de cara ao Cauê Moura, tá? Mas a música não é do Cauê Moura. Sérgio Couto Salamander. Primata, você poderia fazer um vídeo sobre como é a área da física no Brasil? E aí ele falou da área de trabalho e tudo mais. Eu já fiz um vídeo aí sobre faculdade de física, 2 vídeos, talvez depois eu possa fazer mais. Se vocês não assistiram, assistam lá no Primata Falante, canal principal. Tem 2 vídeos sobre a faculdade de física. Na descrição, eu acho que é do segundo vídeo, eu coloquei uma série de palestras sobre o mercado de trabalho da área da física, ok? Então quem quiser conhecer mais, assiste lá. Eu também indiquei, por exemplo, o canal da Marisol, da Vara de Canela, onde ela fala, por exemplo, dos concursos, ela fala de várias coisas, ela já está no doutorado agora. Então, assim, tem várias indicações lá, ok? Muita gente concordou aí, muita gente curtiu o comentário dele, então eu recomendo que vocês vão lá assistir os 2 vídeos. Como é a faculdade de física e tudo mais, lá eu indiquei isso tudo. Develop Bear. Einstein deu um 7-1 na física clássica. Fez uma piada, agora que eu me toquei que é uma piada com o Brasil alemão. Eu não tinha entendido, agora que eu entendi. A piadinha é muito boa, mas é interessante, importante, inclusive a Josi Xavier comentou embaixo. Não é uma disputa, embora eu ache que Newton é mais foda. Não é uma disputa mesmo, tá, gente? De fato, o que Einstein fez, isso é uma coisa que eu tento ressaltar sempre, é importante falar. Ele não desbancou a física clássica, ele não mostrou que Newton estava errado. Esse é o primeiro vídeo lá sobre relatividade que eu fiz. O que ele fez foi aperfeiçoar a explicação de Newton para que ela se torne mais geral para limites mais amplos. Por quê? Por exemplo, se você pega o celular caindo no referencial inercial, usa a lei de Newton para calcular a aceleração, usa a relatividade geral para calcular, você tem que achar o mesmo resultado. Por quê? Porque em limites macroscópicos, por exemplo, até para você explicar o movimento da Lua ao redor da Terra, as leis de Newton são ótimas, elas são válidas, elas fazem previsões corretas. Elas começam a falhar quando você amplia o seu cálculo, quando você quer falar, por exemplo, de um sistema solar para o outro, ou até dentro do nosso sistema solar mesmo, do Sol para Plutão, alguma coisa do tipo assim. Ela começa a apresentar problemas nos cálculos, ela vai prever uma órbita diferente do que é de fato, ela vai mostrar uma aceleração diferente do que você esperava mesmo,
mas ela continua válida para muitos limites, e tem muita coisa que você vai fazer. Praticamente tudo que você vai, por exemplo, em indústria de mecânica, coisa desse tipo, você vai usar as leis de Newton para calcular. Por quê? Porque elas são mais simples. Você não precisa usar uma bazuca para matar uma formiga. E é assim que funciona a física. Você vai escolher aquela equação que seja mais simples de resolver e que forneça a precisão que você precisa. Então, se eu quero calcular qual é a resistência que esse celular precisa ter quando eu soltar ele e cair no chão, eu vou medir a força que ele vai receber, que ele vai ter de impacto aqui quando ele cai no chão, usando a lei de Newton. Para que eu vou usar a relatividade geral para isso? Se a relatividade geral vai me dar uma precisão lá na 25ª casa decimal, que fisicamente nem tem significado, nem tem uma correspondência física para esse número, é só um número matemático. Como eu já disse, nem todo número matemático que você encontra nas contas tem de fato uma representação física, isso é importante de lembrar. Então não é só uma questão de é mais fácil resolver essa, não. É porque se você começar a usar a relatividade geral aqui para uma situação que as leis de Newton dão conta, os números que você está obtendo lá na relatividade geral não tem significado físico. A gente fala assim, teoricamente ele muda, é muito pequeno, mas vale. Não, em alguns casos ele é muito pequeno e ele não significa nada, porque depende da precisão da sua medida, depende do que você está falando. Então se eu estou falando de uma altura de 1 metro aqui, 0,25 zeros e 1 metro não é medida, isso talvez não tenha significado físico ou é margem de erro. Então, aí que entra. Einstein desbancou a física clássica? Não. Tanto que, quando ele apresenta as contas dele, como a gente já sabe que a física clássica está certa, ela funciona para várias previsões, as contas dele tem que fazer exatamente as mesmas previsões que a física clássica fazia, tá certo? Da mesma forma, a física quântica. É por isso que a gente não pode, que entra aquela história que eu falei, você tem que considerar os limites. Tem a galera que quer usar princípios de física quântica para falar da interação entre a Lua e a Terra. E aí você está saindo dos limites onde ela é válida. Entre a Lua e a Terra você ainda pode usar as leis da física clássica, ou relatividade geral. Enfim, esse é o ponto. Na física, você precisa selecionar o que é melhor para você atacar o seu problema. Você vai olhar qual que é mais simples, você vai olhar a precisão que você quer, isso é importantíssimo, e aí ver o que seu cálculo vai obter. Então Einstein, ele não superou a física clássica, ele apenas mostrou que havia um limite na física clássica e ele veio apresentar uma solução para esse limite. Por exemplo, aquela questão de considerar a gravidade como uma força externa, ao invés de considerar a gravidade como uma aceleração comum, como qualquer outra, como se fosse uma aceleração no ônibus ou numa caixa, enfim. Ele veio mostrar isso e ele mostrou isso com contas, tá? Eu vou parar por aqui e eu acho importante falar o seguinte, gente. Como eu disse, esse vídeo é só uma introdução conceitual. Eu sei que quando a gente fala conceitualmente, surgem muitas dúvidas, e aí o pessoal às vezes quer colocar exemplos conceituais para falar disso, só que a relatividade geral são cálculos, são cálculos complicados. Eu mesmo entendo pouquíssimo de relatividade geral, ok? Eu não tenho domínio da relatividade geral. Eu conheço alguma coisa, até porque pela pesquisa pela qual eu trabalho hoje eu entendo, eu preciso entender alguns conceitos que estão envolvidos na relatividade geral também, mas ela não é simples. Então, eu tento trazer aqui de uma forma que a ideia é mostrar o que é o conceito e mostrar que é diferente do que a gente pensa normalmente. E também dar a base para que você pesquise por sua conta se você quiser ver mais sobre o assunto. Mas física é matemática. Então, para adentrar nisso tudo aí, a gente precisaria entrar na matemática da coisa, que não é simples. E não é só questão de, não tem como simplificar, não. Não, é porque é complicado mesmo e eu mesmo conheço pouco. Então, eu mesmo precisaria estudar muito até poder vir aqui e apresentar as contas para vocês, tá? Por isso que eu não fiz um abrindo as contas, por exemplo, da relatividade geral, como pediram aí. Porque eu teria que fazer um abrindo as contas de bases tensoriais, eu teria que fazer um abrindo bases vetoriais, esqueci o nome, bases no espaço vetorial, eu teria que trazer aqui matrizes, aí eu teria que trazer aqui métricas, enfim, eu teria que fazer eu teria que fazer um curso de física aqui, coisa que não é o propósito do meu canal, tá certo, gente? Então é isso, agora eu vou gravar o próximo FAQ. Grande abraço pra vocês. Não, deixa eu explicar uma coisa primeiro. Eu tive um pouquinho ausente, entre aspas, aí dos vídeos, porque eu fui cuidar do site do Primata Falante, eu fui fazer o painel do Chroma Key que eu estava fazendo aqui, cuidar da vaquinha, comprar um computador novo, enfim. A vaquinha, inclusive, eu já peguei a primeira parte do dinheiro, já liberaram para mim lá no site, já comprei o computador, muito obrigado a quem participou da vaquinha, ok? Quem não está sabendo dela, o link vai estar na descrição, mas já comprei o computador, estou só esperando ele chegar aqui,
E agora, de acordo com o andamento da vaquinha aí, eu vou comprar iluminação, vou comprar câmera, enfim, tudo isso de acordo com o andamento. Por enquanto tá ruim de editar, cada vez que eu edito aqui nesse notebook que eu tenho que ficar dias para editar um vídeo simples, então tá muito ruim. Quando chegar o computador novo, vai estar tudo maravilhoso, a gente volta a postar com frequência de sempre, espero eu, né? Vamos lá. Grande abraço a vocês, então, obrigado aos apoiadores que tornam o meu trabalho possível através do apoia.se/primatafalante. Abraço a vocês e até o próximo vídeo.